Fala galera, bom dia, tudo bem? Bom, rapaziada, eu recebi um chamado aqui ontem e peguei ele para fazer agora e resolvi gravar esse vídeo só para mostrar para vocês como que a gente resolve algumas questões. Esse assunto é um pouquinho mais avançado, mas é mais para vocês manterem a mente aberta quando vocês se depararem com alguma situação que o sistema sozinho não faz, tá? É, Vamos lá, o que ele pede aqui nesse chamado? O cliente pede para alterar um determinado campo, tá, num cadastro de funcionários dele para todos os funcionários. Então ele tem lá 5.000 funcionários e aí ele mandou uma planilha, está aqui em anexo, pedindo para alterar esse campo aqui, local de trabalho, para os funcionários que estão nessa planilha. Então vamos lá. Aqui foi a planilha que ele mandou. Eu tenho aqui a coligada, lembra? A empresa. Essa matrícula aqui é a matrícula do funcionário, que o sistema chama de chapa. E aqui o novo código que ele quer, ok? Se eu vier aqui direto no sistema, né, eu vou pegar um funcionário aleatório aqui, ele vai estar em branco, esse cara aqui. A maioria deles está em branco. Aqui, local de trabalho está em branco. Então, se eu fosse fazer isso via sistema, eu teria que entrar em um por um e alterar isso, ok? Porém, na planilha que ele mandou, eu tenho aqui, ó, 1.000 e poucos funcionários. 1.966 funcionários. Então fica totalmente inviável você ou o cliente fazer isso manualmente, certo? O sistema ele tem um recurso aqui de alteração global. Ó, alteração global, alterações cadastrais. Alterações, campo do cadastro. E aí por aqui a gente também poderia fazer ó, local de trabalho e informar o novo valor aqui. Porém, não sei por qual motivo, nessa versão que está instalada no cliente está dando erro. Eu testei aqui mais cedo e está dando erro. Então, eu vou fazer via banco de dados. Tá? E aí, queria mostrar isso para vocês. O sistema está com algum problema aqui nessa telinha específica e não executou aquilo que a gente esperava. Então, a gente vai resolver via banco de dados. Então, o que eu fiz aqui? Não se prendam aos comandos do SQL agora não, tá? O que eu fiz aqui? Eu montei uma alteração do SQL no próprio Excel, usando uma funçãozinha do Excel, tá? Então eu coloquei um texto padrão e os campos que são variáveis, né? Eu mando o Excel buscar das células, tá? Então o que eu estou falando aqui para o Excel? Estou falando aqui, ó, altere, né? Atualize, como você quiser chamar aí, a tabela tal, colocando aqui esse campo ltrab, né? Que é aquele campo lá. Olha na fórmula aqui, pegando quem está no G2, que é esse cara aqui. Onde a coligada for A2, tá aqui. E a chapa for C2, que é esse aqui, ok? Então, ó, eu estou unindo aí o SQL com o Excel para facilitar minha vida. Né? Porque, feito isso aqui, eu vou replicar para todo mundo, certo? Copio isso aqui, colo lá no SQL Server e executo. Simples assim. Não tem muito mistério, não. Então, aqui é o banco de dados do cliente. Colei aqui no SQL. Né? Só que o SQL ele não tem Ctrl Z. Então, é uma informação, é uma alteração muito importante essa que a gente está fazendo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um comando que, se algo der errado, vai me permitir voltar. Mas, como eu falei, não se prendam a isso aqui agora, tá? O que eu estou dizendo aqui? Antes da transação, que eu vou listar abaixo, você salva o status atual dos dados que estão no banco. Se tudo der certo, eu vou vir aqui e executar esse commit, que é uma confirmação. Se der errado, eu vou dar o rollback para ele voltar como estava. Então, pressionei lá o F5 para executar. A gente vai aguardar, ele deve estar executando aqui embaixo.
Beleza, deu query executada com sucesso. Então, aqui ele trouxe, né, as alterações, beleza? Então, nesse caso aqui, como foi com sucesso, eu vou confirmar. Agora, as alterações que eu fiz estão válidas dentro do banco de dados. Logo, a aplicação vai carregar esses dados já atualizados. Vamos ver como ficou a Gisele aqui, essa chapa 07. Campos complementares, olha aqui, ela estava com 01 Rio de Janeiro. Vamos confirmar lá na planilha? Tirar aqui. Ela é da coligada 4. Olha lá, coligada 4, que é lá onde eu estou. Essa matrícula aqui, que é a Gisele, estava com 01, ok? Beleza, galera? Isso é só para vocês terem uma ideia do mundo de possibilidades que a gente tem aí, tá? Para manter a mente aberta. Eu acredito que no curso a gente não vai conseguir focar muito nessas questões do SQL, mas por que eu estou mostrando isso? E no dia a dia, caso vocês se deparem com alguma situação em que o sistema não faça, em 90% das vezes a gente encontra alguma saída, tá? Seja via banco de dados, seja usando recursos combinados do sistema com SQL, seja fazendo um desenvolvimento. Então, dificilmente a gente fala para o cliente assim, olha, não tem como, né? São poucos os casos em que isso acontece. Valeu? Um abraço.